Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Espero que sim, que todos estejam bem. Então, temos a carta da semana hoje, já vamos fazer nossos pedidos aqui para o universo, que traga uma carta bacana, um tema interessante para a gente trabalhar, que a gente possa aprender, com os ensinamentos do tarô, como sempre, para tornar nossa vida mais fácil, para a gente conseguir lidar com as situações de uma maneira mais tranquila, mais equilibrada, promovendo o autoconhecimento, que isso é importantíssimo na nossa vida, para que a gente conduza as coisas direcionadas, que a gente consiga dar um rumo bacana aí para a nossa vida, tá bom? Então até mais. Bom, então vamos ver qual é a carta que o universo nos sugere essa semana. E é a estrela com o carro, o 3 de espadas, o 7 de paus, o 8 de espadas, o eremita, o 9 de espadas, o 8 de paus e a rainha de ouros. Bom, então falando sobre a estrela, que é a carta da semana, é uma carta que nos fala de esperança. Nós precisamos ter esperança em algo bom na nossa vida, que lá na frente a gente vai encontrar o que a gente deseja, o que a gente programou, inclusive, e é uma carta que pede para que a gente entenda isso, A esperança é geralmente de algo que está lá no futuro, Então existe um caminho a ser percorrido, É bom a gente entender isso, E se esse caminho for percorrido com esse sentimento, de que a gente vai realmente encontrar algo bom lá no final, fica tudo melhor, fica tudo mais fácil, A gente consegue percorrer esse caminho aí com alegria, com felicidade. A carta do carro pede que a gente tenha a nossa mente direcionada, Quem direciona as coisas da nossa vida é a gente mesmo, Então essa carta fala que nós temos esse poder. Então se a gente direcionar a nossa vida de uma maneira correta, adequada para o que a gente deseja e tudo mais, muito provavelmente a gente, com esse sentimento de esperança ainda, a gente vai conseguir chegar lá onde a gente quer, A gente vai atingir os objetivos aí que a gente tem, E como sempre, quando a gente está positivo, as coisas são diferentes, o universo trabalha a nosso favor com muito mais facilidade. O 3 de espadas nos pede para que a gente procure resolver nossas mágoas, Quando a gente está magoado, a gente geralmente fica preso a algo no passado, E a estrela fala de uma esperança no futuro. Então a gente precisa de procurar resolver nossas mágoas para que a gente não fique preso a situações negativas, A negatividade aqui atrapalha muito, A negatividade nos tira a esperança, E a esperança é uma coisa que nos move, em direção ao que a gente quer, tá? Então é muito importante a gente enfrentar as nossas sombras, nossas mágoas e resolver isso, de uma maneira que a gente consiga realmente deixar esse sofrimento aí para trás. O 7 de paus nos fala que nós talvez nesse caminho tenhamos que enfrentar aí algumas coisas, é normal, Mas a gente precisa estar preparado para isso, Precisa saber como receber, inclusive, essas surpresas, que podem ser boas, mas também podem ser coisas complicadas, Mas a gente precisa de estar pronto para isso,
para que isso não mexa nesse sentimento bom que é a esperança, né? Porque senão a gente desconcentra, né? E aí a gente acaba entrando no negativo e atrapalha, né? E acaba atrapalhando, tá bom? Então precisamos estar prontos aí para as surpresas que a vida tem, mas precisamos continuar no caminho. O 8 de espadas nos pede para que a gente faça um esforço para a gente conseguir superar os obstáculos que a gente tem, né? A gente precisa se mexer, né? Para que a gente consiga se libertar das coisas que amarram a gente, né? Que atrapalham a gente nesse sentimento aqui de esperança que facilita a nossa chegada lá nesse final maravilhoso aqui, né? Com a estrela brilhando, né? Então a gente precisa de, inclusive, não criar os obstáculos. E essa carta fala disso, né? Porque a gente mesmo acaba se sabotando, né? Isso é uma coisa que o ser humano faz com uma facilidade muito grande. O eremita é a carta que fala da sabedoria, né? Essa sabedoria, ela está dentro da gente. Então, um bom lugar para a gente procurar sabedoria para continuar nesse caminho com esperança está dentro, tá? Claro que essa carta fala da busca disso, mas a busca da sabedoria faz parte, inclusive, desse caminho, mas nós já carregamos ela dentro da gente, né? Então, quando a gente estiver meio perdido, talvez nesse sentido aqui, vamos olhar para dentro para a gente conseguir entender as coisas, né? Isso faz com que a gente se conheça melhor, também é outra coisa muito boa, né? E a gente consegue, com sabedoria, continuar com o sentimento de esperança para alcançar o nosso objetivo. O 9 de espadas é uma carta que fala sobre preocupação, arrependimento, né? E esses dois sentimentos são coisas que não resolvem, né? Eles trazem, claro, um entendimento de algo, né, que aconteceu. A gente, né, sofre pelo que aconteceu, mas é importante saber que eles não resolvem, né? Eles só trazem talvez a consciência de alguma coisa, né? Então é preciso a gente entender que não vale a pena ficar sofrendo e nem se preocupando com as coisas. Nesse caso, o sentimento de esperança vale muito mais, né, do que esse tipo de coisa que amarra a gente em direção ao nosso objetivo. O 8 de paus é uma carta que nos pede ação na vida, né? A gente precisa de agir, né? Então é muito importante a gente entender isso. A gente tem um sentimento, né? A esperança é uma coisa boa que nos sustenta, mas a gente precisa agir, né? E em determinados casos essa carta pede urgência, né? Então é muito importante a gente entender isso, né? Temos que ter energia, né, para a gente agir na nossa vida, tomar as decisões e as atitudes corretas para que a gente consiga seguir em direção ao que a gente deseja e que é a felicidade, né, realização, seja lá em que âmbito for, né? Mas ação é primordial. E a Rainha de Ouros nos fala que a gente precisa de cuidar dos outros, claro, isso é a bondade, inclusive, que ela representa, mas que a gente precisa de cuidar da gente também, né? E de preferência em primeiro lugar, tá? Isso não significa egoísmo, né? Nada disso, tá? Mas a gente precisa de olhar pra gente, né? A gente se esquece às vezes da gente. Então essa carta pede para que a gente, com essa esperança aqui, a gente aplique isso na nossa vida também para nós, tá?
E é isso, pessoal. Eu desejo a todos uma ótima semana, que a gente consiga, né, aplicar esses ensinamentos aqui do tarô, né, e que a gente possa viver cada dia melhor, tá bom? Um grande abraço.